Presta muita atenção porque isso hoje é uma aula. E se você chegou até aqui, é porque com certeza você já sabe que um dos requisitos do visto ou do reagrupamento familiar é a comprovação dos meios de subsistência. Mas afinal, o que é meios de subsistência? Ou quanto eu preciso ter? Calma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. E hoje eu vou te explicar o que é o meio de subsistência para o governo português, o que você precisa, como calcular. Fica comigo até o final. Bom, você já sabe que brasileiros precisam de visto para morar em Portugal, certo? Não sabe? Se não sabe, eu sugiro que você comece por esse vídeo aqui, onde eu explico tudo sobre essa questão e por que os brasileiros precisam de um visto para morar em Portugal. Os meios de subsistência é uma das exigências para a emissão de visto, mas também é uma exigência quando já está em Portugal, seja para pedir um reagrupamento familiar, seja para emitir a sua autorização de residência. Inclusive, tem sido causa de muito indeferimento de visto no Brasil a falta desta comprovação ou do valor suficiente. Então, antes de falar sobre isso, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, para eu entender se esse é o tipo de assunto que te agrada. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não perde os meus vídeos semanais. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês é que este vídeo é para quem pretende morar em Portugal. Eu não estou falando da subsistência de quem vem a passeio como turista, ok? Esse é um valor que o governo exige por dia em Portugal, um valor para entrada, outro por dia. Apesar de fazer parte da mesma portaria, da mesma legislação, este vídeo é específico sobre os meios de subsistência utilizados para quem pretende ter um visto ou uma autorização de residência. Meio de subsistência é um valor que você tem que provar para o governo português para entrada e permanência ou residência em Portugal. E foi fixado pela portaria 1563 de 2007. E eu vou ler para vocês o que o artigo 2º desta portaria diz. Considera-se meios de subsistência os recursos estáveis e regulares que sejam suficientes para as necessidades essenciais do cidadão estrangeiro e, quando seja o caso da sua família, designadamente para alimentação, alojamento e cuidados de saúde e higiene nos termos dispostos na presente portaria. Como vocês puderam perceber, o meio de subsistência é uma forma de provar que você tem onde ficar, o que comer, que você pode prover a sua higiene, a sua saúde, o seu transporte. Basicamente, o meio de subsistência é para garantir isso. Nesse mesmo artigo, ele diz qual é o valor mínimo que as pessoas precisam provar. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que deve ser o que causa mais confusão aí na sua cabeça? O artigo determina que o primeiro adulto, ele precisa ter 100% do salário mínimo. E nós estamos falando aqui do valor mensal, ok? 100% do salário mínimo português. Hoje, 760 euros. O segundo adulto precisa dispor de 50% do salário mínimo. Então, quando eu digo segundo adulto, eu digo quando você não vai viver sozinho. E vamos supor que esta mesma família tenha filhos menores ou filhos dependentes. Pode ser maior de idade, mas que esteja o que eles chamam de a cargo do maior, do adulto. Então, para esses, eles calculam um valor de 30% do salário mínimo. Ou seja, se eu venho sozinha, eu preciso provar para o governo que por mês eu tenho um salário mínimo português. Se eu venho em família, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um casal com 2 filhos pequenos. Ele precisa provar para o governo que ele tem um salário e meio, ele e a esposa, mais 60% do salário mínimo para os filhos, ou seja, 2,1 salários mínimos portugueses para essa família. Então, para essa família, num salário de 760 euros, eles precisam provar para o governo que eles têm um valor de 1.596 euros por mês. E desta forma, nós calculamos a subsistência mensal. E por que eu dou tanta ênfase de que nós estamos falando de uma subsistência mensal? Porque no artigo 5º da mesma portaria diz que a subsistência deve ser provada para o período de 1 ano. Ou seja, nós calculamos o valor mensal e esse valor deve ser multiplicado por 12. Ou seja, nessa família do meu exemplo, ela precisa provar que tem 19.152 euros para 1 ano. E desta forma, ele tem garantido para o governo a subsistência dos adultos e das crianças para os 12 meses. Todos os vistos exigem que eu tenha uma comprovação para 12 meses? Não, não são todos.
Os vistos mais comuns de pedirem os 12 meses ainda depositados numa conta em banco português é o visto D2 para empreendedor e o visto D7 rendas próprias. Nesses casos, precisa ter 1 ano da subsistência depositada numa conta em banco português. Só de quem vai pedir o visto? Não, dele e da família toda. Já vi muito visto cair em exigência com o consulado pedindo para complementar essa subsistência. Ou seja, a pessoa vem com família, ela precisa ter o valor da família toda, não só dela aqui. Atualmente, estudante da CPLP está dispensado de comprovar o meio de subsistência, mas, sugestão, comprove uma subsistência para 1 ano. Eu acho muito importante na hora do pedido do visto. O visto de procura de trabalho tem exigido 3 salários mínimos para o período de 4 meses. Tenha sempre mais do que isso, porque você não faz nada com 3 salários mínimos em 4 meses aqui. O Nômade Digital exige que nos 3 últimos meses você tenha ganhado uma média de 4 salários mínimos portugueses, ok? Nos 3 últimos meses, a média de cada mês tem que ser de 4 salários mínimos portugueses. Quem tem contrato de trabalho ou de prestação de serviço, a remuneração mensal tem que ser equivalente a esse mínimo da subsistência. Então, normalmente você não precisa ter, mas você precisa provar que vai receber o suficiente. E o reagrupamento familiar, que você precisa provar que tem para você e para sua família. Seja no pedido do visto, ainda no Brasil, seja no pedido daqui. O de acompanhamento familiar, a mesma coisa. Vou entrar com pedido de visto de acompanhamento familiar. Eu tenho que provar que eu tenho condições de subsistência, meu e da minha família, ok? Para o período de 1 ano. Nômade digital, tem sido aceito esse valor mensal que é provado para a pessoa e para a família, porque é um valor alto. Então é um valor que para um casal e 2 filhos ganhando 4 salários mínimos passa muito do que Portugal exige de subsistência. Então eles têm aceitado esse valor e não têm pedido 12 meses. Mas eu vou fazer um visto de estudante, sou CPLP, para quem não sabe, é o acordo entre os países de comunidade de língua portuguesa, ok? Então eu sou CPLP, eu não preciso, mas eu quero levar minha família. Então se eu posso não precisar para mim, mas se eu não provar que tenho como levá-los, eu faço o quê? Né? E ainda, se só para mim, a gente já sabe que o consulado tem atenção a isso e acaba por cair em exigência, imagina se eu for levar a família toda. Então é importante ter sempre muita coerência para entender qual caso é fundamental e qual caso dá para passar. Doutora Edilene, mas eu já cheguei em Portugal. O que o CEF pede para mim que vou pedir autorização de residência? A primeira, você vai ter que garantir que você tenha subsistência também, ou com valor depositado, ou que você já está trabalhando aqui e que a sua remuneração mensal é suficiente para você. Eles têm sido mais flexíveis, por exemplo, eu vou reagrupar a minha família. Aí vi o meu valor, agora eu vou lá para minha esposa. Eu tenho o valor guardado. A gente não tem visto o CEF pedir 1 ano no dia da entrevista. Pode ser solicitado? Pode, mas não tem sido usual. Os clientes que eu tenho acompanhado aqui na assessoria e em entrevista no CEF, eles costumam olhar o quanto a pessoa ganha e o quanto ela tem de reserva financeira. E costuma fazer uma média. Se você estiver aqui e vai reagrupar a esposa também já trabalha, soma a renda dos 2. Eu vou reagrupar a esposa e 2 filhos, soma a renda dos 2, e se a renda dos 2 for compatível com a subsistência mínima para os 4, ok. Se não for, complemente com uma reserva financeira. Leve um valor depositado na sua conta aqui, mostre a sua movimentação bancária dos últimos 3 meses, e isso tem sido levado em conta. Agora vocês podem me perguntar: eu preciso ter este valor em euro ou em real? Apenas no visto de empreendedor e renda própria, que exige uma conta aberta em Portugal com depósito em euro. Todo o restante tem sido aceito extratos de bancos brasileiros com valor em real, tá bem? Inclusive o de procura de trabalho, eles não estavam aceitando o extrato em euro da Wise. Então essas pessoas tinham que enviar, e eu sugiro que ainda seja feito assim, envie um extrato em real de um banco brasileiro. E quando eu estou em Portugal, também costumam aceitar extratos brasileiros. Isso é muito importante. A minha reserva ainda está no Brasil, eu só trago o valor mensal para cá. Então apresenta o seu extrato mensal daqui, mostra que entra um valor todo mês e traz o seu extrato do Brasil, traz a sua declaração de imposto de renda do Brasil. Você precisa provar onde é que está a sua renda. Quais documentos você precisa apresentar? O primeiro e fundamental é a sua declaração de imposto de renda. Eu sei, brasileiro não tem o hábito, brasileiro não declara tudo, nem todos têm declaração de imposto de renda. Mas para o governo português isso é muito importante. IRS aqui é uma coisa fundamental. Aqui eles chamam de IRS, o imposto de renda, que nós falamos IR no Brasil.
Então, é muito importante que você tenha e que você junte. Então, esse é um primeiro documento para comprovar. Extratos bancários, que demonstrem reserva financeira, que demonstrem entrada de valores, que demonstrem entrada de salário, que demonstrem investimentos, aplicações, rendimentos. Então, extrato bancário também é um documento muito importante. Você também pode apresentar contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, holerite. Tá bem? Olha, aqui eles chamam de recibos de vencimento. Então você pode apresentar esses documentos também para comprovar. Notas fiscais, invoices, recibos verdes já emitidos aqui em Portugal. Você sabe o que é recibo verde? Tem curiosidade? Se tem, deixa nos comentários porque eu posso gravar um vídeo sobre isso. E agora vamos para o nosso papo sério de hoje, com uma dica muito importante para você. Não se arrisca. Se você não tem a subsistência hoje, guarda mais um pouco. Certamente daqui a um ano ela já vai estar muito maior. Se hoje não é o seu momento, espera, mas venha no momento certo, não atropela as coisas. Então assim, um passo atrás, eu sempre digo isso, um passo atrás pode representar 10 à frente. A subsistência ela é fundamental para o governo português, seja no pedido dos vistos no Brasil, seja para comprovar a subsistência aqui em Portugal. Eu conheço muita gente que chega e a entrevista é logo, mas chega, aluga casa, compra móveis, compra carro, faz a vida e o dinheiro que tinha reservado acaba. E no dia da entrevista do CEF? Ainda não está trabalhando, ainda não está emitindo recibo verde, ainda não está recebendo, vai provar o que para o CEF? Então hoje, o que eu queria deixar para vocês é, entendam bem os meios de subsistência. Eu acho que eu dei uma aula aqui para vocês, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder com certeza. Se você entendeu que não é o seu momento, você ainda não tem esse valor, tá tudo certo, calma, pausa, adia. Altera o seu prazo. Eu não digo para você desistir do seu plano, desistir do seu sonho. Eu só digo para você fazer no tempo certo, porque certamente a sua vida acontece no tempo que tem que ser, desde que você também faça a sua parte. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar com quem precisa desse tipo de informação e também se inscreve e ativa o sininho se ainda não fez isso. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Foi um prazer estar com vocês, até o próximo e um grande abraço.